Chegou a hora da gente voltar a falar da seleção inglesa aqui no canal, dado que a gente tem agora o sorteio da Eurocopa definido, a fase de grupos já está quase 100% definida, né? Ainda faltam as definições só no ano que vem sobre os últimos participantes pela repescagem, mas de qualquer forma a gente tem pelo menos o grupo da Inglaterra 100% definido e podemos tentar entender o momento dessa seleção inglesa e projetar qual grupo da seleção inglesa estará na Alemanha para a Eurocopa para, enfim, tentar tirar o time masculino da Inglaterra de uma fila que já dura 57 anos. Cara, é muito tempo para uma seleção, não só o país que inventou o futebol, mas uma seleção que volta e meia está aí como uma das candidatas ao título. É claro que a gente lembra muito bem da geração de ouro, né? Da geração que tinha Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, depois Wayne Rooney, na zaga Ferdinand, John Terry, Ashley Cole, enfim, cara, você pode ficar aqui enumerando esses jogadores que passaram pela seleção inglesa entre principalmente 2002 e 2006, uma seleção que fez 3 campanhas seguidas que não foram desastrosas, né? Foram 3 quartas de final. A de 2002 a gente lembra muito bem, o gol do Ronaldinho. Depois, em 2004, a eliminação na Eurocopa. E 2006, a eliminação, mais uma vez, nas quartas de final, só que na Copa do Mundo, da Alemanha, palco da Eurocopa, que pode, enfim, tirar essa Inglaterra da fila, cara. Uma fila que eu acho que pode ser ilustrada por aquela canção que imagino que você conheça, né? Aquela It's Coming Home, que é a canção que tem o nome oficial chamada Three Lions, os 3 leões do escudo da Inglaterra, e que essa canção já teve que mudar a letra 2 vezes, pelo menos, né? Ela foi escrita para a Euro de 96, sediada aqui na Inglaterra, e que falava originalmente dos 30 anos de dor, né? 30 anos desde a conquista da Copa do Mundo de 66, 30 anos em 96, 30 anos de jejum, de dor. E aí depois, na Euro de 2016, que a Inglaterra foi eliminada pateticamente para a Islândia, a letra já era cantada pelo pessoal aqui como 50 anos de dor. E agora, depois de bater na trave outras vezes, eu presenciei isso em primeira pessoa, né? Eu fui no show da banda que canta essa canção, a ótima The Lightning Seeds. Eu estava no belíssimo festival de Glastonbury no meio desse ano e os vi ao vivo, e o pessoal cantando, em vez de 50 anos de dor, mais ou menos algo como que não venham mais anos de dor, porque a Inglaterra vai acumulando anos e anos e anos e anos a fio nesse jejum, e a letra não dá para acompanhar, né? Não dá para acompanhar, e agora então ficou um negócio mais genérico. Lembrando aquela geração de ouro que não ganhou nada de maneira incrível, né, com tantos bons jogadores, dá para a gente enumerar rapidamente aqui 2 principais motivos, né? O primeiro, que eu acho muito central e que já foi admitido por vários desses principais personagens posteriormente, é de um vestiário rachado, de um vestiário desunido, de um vestiário que não conseguia separar as rivalidades da Premier League da seleção. Então a gente tinha no vestiário grupos, principalmente de Manchester United de um lado, Chelsea de outro, Arsenal, Liverpool. Não havia ali uma sintonia entre esses jogadores. Uma coisa curiosa, né? A gente, como seleção brasileira, já há muito tempo se acostumou a ter uma seleção com muito poucos jogadores jogando no Brasil e, portanto, se alimentando da rivalidade dos clubes brasileiros, né? Enfim, jogadores de Real e Barça na seleção brasileira estão um pouco se lixando e conseguem se unir. Pelo menos sempre foi assim. E na Inglaterra não. Agora sim a gente tem um grupo unido que consegue separar uma coisa da outra, mas na época não era assim. E o outro grande motivo, na minha opinião, é que a gente via naquela Inglaterra um treinador ok, mas que era aquém das qualidades daquele grupo, que era o sueco Sven-Göran Eriksson. Enfim, um cara ok, mas que de qualquer forma não atendia às necessidades táticas e, enfim, não era um treinador à altura daquela seleção inglesa. Inclusive, acho que a distância daquele talento para o Eriksson era maior do que a distância do talento atual para o Southgate
apesar das tantas críticas que eu já fiz, inclusive aqui nesse canal, a manutenção de Gareth Southgate no comando da seleção inglesa. Acho que ele foi fundamental para reorganizar a casa de uma seleção bagunçada, lembremos, desde aquela eliminação para a Islândia em 2016. Claro que ele também ele bebeu de uma fonte que não foi ele que construiu, de uma reorganização anterior da base dos clubes ingleses para criar jogadores com a qualidade que a gente vê hoje aos borbotões, né? Assim, impressionante quanto a Inglaterra revela muito jogador muito bom. Daqui a pouco a gente foca na qualidade do talento. E eu acho que esse grupo, ele é muito mais talentoso do que o Southgate consegue aproveitar, portanto eu acho que o Southgate já passou do período em que ele fazia bem a seleção inglesa. Acho que agora ele meio que segura um pouco demais. Ele não é ousado ou ofensivo o suficiente para tirar essa seleção inglesa da coleira. De qualquer forma, ele já coletou resultados históricos, né? Para uma história de tanto sofrimento, de tanta dor, com o Southgate, a Inglaterra chegou à primeira semifinal de Copa do Mundo lá na Rússia em 2018, depois de 1990. Então, cara, foram 30 anos aí quase de espera por uma semifinal de Copa do Mundo e caiu para a Croácia. E também a primeira final de Eurocopa de toda a história da Inglaterra. A Inglaterra nunca tinha chegado a uma decisão de Eurocopa até perder para a Itália nos pênaltis em Wembley. Apesar de todas as críticas que eu faço ao Southgate, uma coisa eu tenho percebido, especialmente desde a Copa do Mundo agora do Catar, e que eu acho que é importante dizer aqui, é que ele está escutando o campo. Ele está escutando o campo. A melhor Inglaterra dos 3 grandes torneios que ele comandou, né? Copa da Rússia, Eurocopa e Copa do Catar, foi justamente a que teve a campanha mais curta, que foi agora no Catar, pelo menos na minha opinião, tá? Achei essa Inglaterra bem melhor do que a semifinalista da Rússia e a finalista da Eurocopa 2 anos e meio antes. É uma Inglaterra que bateu de frente com a França, cara. Caiu porque era a França. Mas acho que a Inglaterra não só bateu de frente com a época a atual campeã do mundo, como jogou melhor do que a França naquela partida. Teve aquele pênalti do Harry Kane desperdiçado, que poderia ter mudado tudo isso e tudo mais, mas é uma Inglaterra que melhorou, que jogou muito bem aquela partida e que nessa Copa finalmente abandonou a linha de 5 para jogar com uma linha de 4 e, portanto, afrouxando um pouco o que eu chamo dessa coleira que o Southgate coloca no talento, principalmente ofensivo, dos jogadores da seleção inglesa. E para ilustrar essa escuta um pouco mais atenta do Southgate, eu vou comparar as escalações da final da Eurocopa contra a Itália com as quartas, justamente esse jogo contra a França, né? Olhando primeiro para a escalação contra a Itália, a gente tem essa linha com 3 zagueiros, essa linha de 5, né, a depender da fase do jogo, com o Maguire, o Stones, o Walker, o Pickford sempre no gol, Luke Shaw e Trippier espetados, o meio com Calvin Phillips, Declan Rice e à frente o Harry Kane acompanhado de Mason Mount e Raheem Sterling. Passando para 2 anos e meio depois contra a França. Mantemos o Pickford no gol, temos vários nomes em comum aí, né? Mas agora Luke Shaw e Kyle Walker são laterais, o Stones mais aproveitado, por mais que ele tenha saído machucado nesse jogo, melhor aproveitado no Mundial, como um escape com a saída de bola que ele foi se tornando com o Manchester City. Harry Maguire sempre sólido com a seleção, gostem ou não. E no meio campo, Declan Rice, Jordan Henderson e já Jude Bellingham antes do frisson do Bellingham no Real Madrid. E temos na frente Saka, Foden ao lado de Harry Kane. Cara, assim, jogadores que mereciam estar ali pelo que fazem no clube e que estiveram, né? Saka, Foden, Bellingham, enfim, já falei aqui da mudança no sistema defensivo, a evolução dos Stones. Então, assim, entre todas as críticas, não dá, acho eu, para dizer que o Southgate não está escutando o campo. Também acho que esse jogo contra a França era muito cedo para a gente cobrar do Southgate a entrada do Arnold como meio-campista. Agora é o momento. Eu acho que é uma das questões chave, inclusive, nesse momento da seleção inglesa para a projeção para Euro. O Southgate vai colocar o Arnold no meio? Recentemente ele
fez alguns testes, né? Ou ele começando como lateral, né, na fase defensiva e indo para o meio na fase ofensiva, na fase com a posse de bola, como ele faz com o Liverpool, no Liverpool, né, com o Klopp, ou já começando desde o início da partida como meio-campista e aí tendo, sei lá, o Walker ou Trippier na lateral direita. Enfim, essa é uma questão chave, mas de qualquer forma, o Southgate, apesar de não ser o treinador que eu acho que a Inglaterra deveria merecer nesse momento, ou deveria ter e merece, ele melhorou. Ele melhorou. Acho que ele deu sinais de que pode ser sim o cara que vai guiar a Inglaterra ao fim desse jejum tão longo. Lembrando que essa pode ser a última competição oficial do Southgate à frente da seleção inglesa. Ele tem contrato até o fim de 2024 por um pedido da FA, da Federação Inglesa, para que, caso ele saia, caso ele não renove, pelo menos tenha um período pós-Euro de transição para o novo treinador. Se ele renovar, até a próxima Copa ele completa 10 anos à frente da seleção inglesa. Vamos virar agora então o nosso foco para o elenco. Esse elenco tão recheado de opções, de tanta qualidade, para mim está entre os 3 melhores elencos do futebol europeu e do mundo, ao lado de França e Portugal, em número de talentos, assim, é um negócio impressionante. Por exemplo, se a nossa dor brasileira no momento principal, talvez, olhando para a safra de jogadores, está nas laterais, cara, a Inglaterra ela tem para dar e vender, né? Assim, é impressionante. Alexander-Arnold, Reece James, Kyle Walker, Luke Shaw, Trippier, Chilwell, Livramento, Rico Lewis, 8 aqui, ó. E vários desses fazem as duas ou posições no meio-campo, assim, é um negócio impressionante. Opções ofensivas, do meio para frente, Declan Rice, Bellingham, Kane, Saka, Maddison, Grealish, Foden, Sterling, Rashford e mais. Assim, é impressionante a quantidade de jogadores, pelo menos nota 7, que a seleção inglesa tem à disposição. Prontos, né? Isso sem falar dos mais novos, mas prontos aí para pelo menos convocados serem. Só que a gente tem uma questão, olhando para essa próxima Euro. Depois da expansão do número de jogadores permitidos por convocação para a Euro 2020 e para a Copa de 2022, expansão essa por conta da pandemia, agora voltamos a ter elencos com 23 nomes. As duas últimas competições, 26, e agora 3 nomes a menos para os treinadores, como por exemplo o Southgate. E aí, quem hoje está garantido e quem hoje está na berlinda ali nos testes, de acordo com a minha interpretação, né? Das 23 vagas que temos para a Euro de 2024, eu acho que a seleção inglesa preencheu, salvo qualquer lesão, né? 13, tá? Um goleiro garantido apenas, eu acho, que é o Pickford, titularíssimo em todas as competições do Southgate, em toda a era Southgate, ele foi o 01. Eu vejo 6 defensores entre laterais e zagueiros garantidos. Walker, Trippier, Arnold, vejo o Arnold garantido, tá? Não sei se titular, mas acho que convocado. Estou falando de convocação. Luke Shaw, Harry Maguire e John Stones. Portanto, temos 7 aí. Vejo 2 meias apenas garantidos, 100%. Declan Rice e Jude Bellingham. E 4 atacantes. Harry Kane, Saka, Foden e Grealish. É essa a minha interpretação, tá? E aí a gente tem outras 10 vagas para serem preenchidas. 2, evidentemente, no gol. E aí acho que 3 nomes disputam essas 2 vagas. O Ramsdale, que precisa jogar mais. O Southgate já deu esse recado. Então, ou sair do Arsenal ou conquistar a posição à frente do Raya. O Nick Pope, que agora está com uma lesão no ombro, deve ficar 4, 5 meses parado, não ajuda a fase do Pope, que já tinha sido deixado fora das últimas convocações. E o John Stone, do Crystal Palace, que vem agarrando muito bem. Desses 3, acho 2 vão para a Eurocopa. Entre os defensores na berlinda, eu coloco 7 nomes aqui e acho que 2 deles vão se juntar aos 6 que já estão garantidos.
Reece James e Chilwell. Qualidade não falta, falta consistência física. Portanto, são nomes que, por isso, para mim, não estão garantidos. Rico Lewis acabou de ser convocado pela primeira vez, então talvez esteja muito cedo para ele. O Mark Guehi, que é um zagueiro revelado no Chelsea, que está no Crystal Palace, acho que ele vai. Aí temos o Levi Colwill, do Chelsea, que também pode entrar nessa. O Tomori, que eu não sei porque não conseguiu se garantir nesse elenco, é alguma coisa dele com o Southgate. E o Lewis Dunk, que é um cara que faz a esquerda, mas também faz a zaga, jogador do Newcastle. Curiosamente, eu não coloco entre esses 7 o Ben White. Nunca mais foi convocado desde que, por questões pessoais, teve que sair mais cedo da Copa do Catar. E eu acho que está muito cedo para o Tino Livramento. Tá? Então, assim, desses 7, não sei quais vão. Acho que o Guiri do Palace é um deles. E o outro talvez fique entre James e Chilwell. Não sei, vamos esperar para ver. No meio campo, eu enumero 6 aqui. E acho que 4 vão, já que apenas 2 eu coloquei como garantidos, né? Jordan Henderson é um nome central da era Southgate, mas está agora no fim da carreira e jogando no futebol da Arábia Saudita. O Calvin Phillips, reserva eterno do Manchester City, não joga nem sem Rodri. Então vamos ver para onde ele vai nessa janela de janeiro, para ver se ganha uma sobrevida. O Conor Gallagher eu acho provável, só não acho garantido, mas acho que ele é um dos 4 nomes desses 6 que eu coloco aqui que vão ser convocados. O James Maddison, enfim, né, caiu nas graças do Southgate, agora não tem sido convocado pela lesão, mas deve voltar bem, imagino que também vá. Mason Mount, além dos problemas físicos, é um cara que não tem muita posição e é banco no Manchester United, não sei o quanto que isso vai impactá-lo na seleção inglesa. E correndo por fora o Ward-Prowse, né, jogador agora do West Ham. Desses 4, eu diria Gallagher, Maddison, Henderson e Phillips. Diria eu, tá? Diria eu. Enfim, vamos ver. São 3 vagas no time titular para o meio campo, né? E aí, olhando para frente, para os lados e para o centro, eu acho que são 2 vagas para se juntar aos 4 que eu já coloquei como garantidos. Marcus Rashford, consistência, acho que é uma questão, mas ele é um nome que eu acho que é provável que vá pela estrada dele com o Southgate na seleção. Aí eu acho que são 3 nomes brigando pelo banco do Kane. O Ollie Watkins voando no Villa, o Callum Wilson voando no Newcastle e o Ivan Toney, que está suspenso pelas questões das apostas esportivas, mas que volta já agora para esse segundo semestre da temporada do Brentford. Outros nomes correndo por fora, o Jared Bowen do West Ham, o Cole Palmer do Chelsea, o Anthony Gordon do Newcastle. Desses acho que vão 2, então diria um dos 3 centroavantes e o Rashford. Eu acho que esses são os palpites para hoje, né? Pensando com a cabeça de hoje, projetando o que vai acontecer daqui a menos de um ano. Não citei aqui o nome do Sterling porque eu não entendo a situação nesse momento. O Sterling, que era o segundo jogador mais chamado pelo Southgate até a Copa do Mundo, atrás apenas do Kane, nunca mais foi chamado. O Southgate diz que a porta está 100% aberta, mas o Sterling é um dos melhores jogadores do Chelsea nessa temporada, um dos que sobrevivem à instabilidade do Chelsea, e mesmo assim não voltou. Então não sei o que o Sterling pode fazer para voltar. Será que haverá um resgate do Raheem Sterling? Não sei, mas não coloquei entre os nomes prováveis porque nesse momento é uma situação que parece muito nebulosa. Lembrando que a Inglaterra tem apenas mais uma convocação até a Copa do Mundo, até a Eurocopa, e é justamente na data FIFA de março, quando enfrenta o Brasil e também a Bélgica, ok? Então essa convocação, por mais que sejam amistosos, é uma convocação que vai praticamente definir o grupo da Eurocopa, imagino eu. Qual seria a minha escalação, não convocação, escalação ideal para essa Inglaterra, pensando com a cabeça de agora, né? E ignorando algumas opções do Southgate. Vamos lá. Daria vaga para o Pickford. Acho que de fato é um cara que entrega muito com a seleção inglesa, apesar de não ser um goleiro
excepcional, ele vai bem, geralmente. Não tem jogo com os pés, porque não é isso que é exigido dele. Nas laterais, iria de Walker de um lado e Shaw de outro. Na zaga, eu daria a vaga do Maguire para o Tomori. Isso é impossível de acontecer, mas na minha escalação não entra o Maguire, apesar de ser sólido, e entraria sim o Tomori ao lado do Stones. Eu começaria com o Arnold no meio, ao lado de Declan Rice. E o Bellingham, evidentemente. Na frente, Saka, Kane, acho que são indiscutíveis. E na esquerda eu não coloco nem Foden, nem Grealish, nem Rashford. Eu colocaria o Maddison pelo momento. Claro que ele está machucado agora, mas pensando nele saudável, é um cara que acho que está à frente do segundo colocado para mim desses aí, que seria o Phil Foden. Talvez essa seja a opção mais polêmica da minha escalação ideal. Eu quero saber qual seria a sua, se muda muito da minha ou não, enfim, se você já ligou para um 9-0 por conta da presença do Maddison e não do Grealish, do Foden ou do Rashford. Lembrando que a Inglaterra está no grupo ao lado da Dinamarca. Dinamarca essa que jogou contra a Inglaterra nas semifinais da última Eurocopa e foi eliminada por muito pouco na prorrogação, por um pênalti esquisito dado ali para a Inglaterra. Sérvia e Eslovênia. A Inglaterra, portanto, não deve ter problemas para se classificar. Inclusive, acho que há a pressão pelo título. É claro que mata-mata é muito difícil, né? Pode, por exemplo, como na última Copa, cair contra a França nas quartas, e aí o que você pode fazer? Mas, de qualquer forma, está para mim ao lado da própria França e de Portugal. Entre as três principais candidatas ao título da Eurocopa, coloco correndo por fora Espanha e Bélgica, que está muito bem com o Lukaku e tudo mais. Não vejo a Itália correndo e buscando a renovação desse título. Acho que não tem a qualidade suficiente. E aí? Quero saber sua opinião. Comenta aqui, por favor. Tamo junto. Até o próximo vídeo.